Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana eu trago aqui alguém legal para conversar sobre educação e sobre tecnologia, ou sobre tecnologia com educação e uma coisa junto com a outra e por aí tudo junto e misturado. Estou aqui agora com o meu aluno, amigo, gente fina, André Guerra, que está com esse óculos, que vocês acham que é apenas um óculos porque ele é míope, mas não é. A gente podia até começar a falar sobre esse óculos aí, cara. Olá, professor Rodrigo, Aê. meu professor do PPGNT, Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias. Coincidentemente, o nome desse programa. Veja só. Como Onde a vida onde falamos sobre a trajetória da educação Isso. e como a tecnologia está presente. Eu não gostaria de começar falando sobre o óculos, né? Porque Então o comece óculos... com o que eu começo com todo mundo aqui. Todo mundo que chega aqui eu falo, então conte a sua trajetória acadêmica. Porque tem muita gente que que não vai fazer mestrado e doutorado, porque tem medo, porque acha que a gente já nasceu pronto. Né? Acha que o professor Moser, que já passou por aqui, o professor Luciano, o professor Luiz, ou o André, ou eu, ou você, nascemos pronto, sabe? E não, a gente tomou um monte de bordoada. Eu tomei muita bordoada. Eu apanhei na escola, eu apanhei na faculdade, eu apanhei no mestrado, apanhei no doutorado. E é legal para as pessoas saberem os perrengues também, né? Para a pessoa não ter medo. Porque não é tão complicado assim. Por isso você peço pra galera fazer a jornada acadêmica deles. Então, sua vez. Né? É um storytelling, né? Storytelling. É um storytelling onde nós podemos falar sobre uma timeline, né? Uma linha Isso. do tempo, uma progressão. Eu sou nascido em Cascavel, Opa! lá no oeste do Paraná. Meu falecido avô materno foi um dos fundadores da cidade. Vim para uma cidade onde até então era uma fantasia, porque quem nasce no interior tem uma visão da capital quando a capital sendo o suprassumo, né? Verdade. Então, o sonho de todo menino do interior era um dia ir para a capital. Mas antes de ir para a capital, eu ainda na minha adolescência, eu pude ter a graça, a honra de ter uma mãe muito presente. E a minha mãe sempre falou para mim, ela falou assim, cara, teu negócio não vai ser medicina, teu negócio é outro, velho. É outra parada, hein? O teu negócio tá ligado com eletrônica, com digital, com carrinho de autorama, com carrinho de ferrorama, porque assim, eu ganhava, Desmontava. enquanto eu não desmontasse todas as peças e montasse novamente, o brinquedo era chato. Claro. Aí, quando eu percebi que eu tinha realmente algum dom para isso, surgiu a universidade. Então, eu tinha acabado o ensino médio, apareceu a universidade e fui contra, né, o sonho da família, né, de médicos ou doutores, e não contei para ninguém que fiz o vestibular. Fiz 2 vestibulares, né? Fiz o vestibular da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e da Univel, a primeira instituição particular de Cascavel. Passei nos 2 e fazia os 2. Então, durante o período integral, manhã e tarde, eu estudava na universidade pública e à noite na universidade, na então faculdade particular. Claro que isso durou pouquíssimo tempo, durou um semestre. Né? Porque eu chegava na UniOeste, eles estavam num curso de bacharelado, ensinando história, e eu chegava Mas você passou em quais cursos? Quais eram eles? Informática. Em ambos? Informática, ambos. Na verdade, na UniOeste se chamava Bacharelado em Informática, um curso que eu acredito que já não exista mais. Sim. E na Univel se chamava TI, Tecnologia da Informação. Tinha ainda um preconceito muito grande por ser chamado curso de tecnologia. Sim. Acreditava-se que era um curso de nível menor, médio. E ainda bem que não foi, né? Porque no que eu estava nesse meio, na jornada acadêmica, eu tive a honra, a oportunidade de estagiar na Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu. Lá na Itaipu, é do lado, né? Porque, como esse programa vai pro YouTube, talvez as pessoas não saibam, mas Cascavel fica o quê? 1 hora e pouquinho de Foz do Iguaçu. Só para deixar claro, assim, fazer a tecla SAP.
A cidade principal do Oeste é Cascavel. Isso. É o eixo viário. Financeiro, econômico, tudo. Tudo chega em Cascavel. E de Cascavel ramifica, Foz do Iguaçu é uma ramificação, Isso. digamos assim. E lá na Itaipu, então, foi lançado um projeto, um PTI, Parque Tecnológico da Itaipu. E o meu chefe, a pessoa mais ilustre daquele ambiente, era doutor em engenharia, e o doutor João Carlos falou assim: André, nós adoramos o seu trabalho, você tem muita certificação, tem muita formação, mas infelizmente essa aqui é uma instituição pública que precisa ter editais de contratação e infelizmente você é só especialista, né? Você é só muito bom e para nós não é suficiente. Puxa vida, doutor Rodrigo. Doeu, né? Dói, né? Aí foi tão triste aquilo, porque você ter a honra de falar com o diretor, um engenheiro, doutor, e de repente o cara olha e fala assim, já era. Puxa, aquilo foi... Eu olhei para ele e falei, eu sei que dentro das tuas limitações é o que nós temos para hoje, né? E qual que é a tua dica? Ele falou, cara, vai fazer um mestrado. Quando ele falou aquilo, doutor, eu falei, você tá louco, como que eu... Então, esse é o problema, cara. O pessoal sempre chega, como é que eu... Cara, todo mundo tem condição. Exato, todos nós temos condições. Isso. Ele falou pra mim, ele falou, cara, você é você, velho. Você tem curso na época, né? Eu tinha curso de certificação da Microsoft em Windows Server, né? Que virou Windows 2000. Virou NT, daí depois virou 2000. Virou Windows 2000, né? Eu fiz NT Server. Isso. E depois, no ano 2000, que é quando eu então graduei, teve essa mudança para Windows 2000. Ele falou, cara, você é formado num negócio super bom e que com certeza você terá portas abertas. Mas nós estamos falando de 99 e 2000. Sim. 99 e 2000, quem tinha mestrado em informática? Ciência da computação. Era a UFSC, Federal de Santa Catarina. Isso. A Unicamp, em Campinas. Não era a USP, era a Unicamp quem tinha. E tinha também um projeto na Universidade Federal do Paraná. Então, eu tive a honra, né, de conversar com esse doutor. E ele falou assim, cara, com o currículo que você tem e com o conhecimento que você tem, com as certificações que você tem, você deve juntar isso num currículo, de preferência da plataforma Lattes. Claro. E enviar isso para a universidade que você vai ser aceito. Eu admirava tanto aquele cara que eu falei, se o cara falou, velho, eu acho que dá. Eu vou lá. E eu então conversei com aquela senhora, a minha mãe, a matriarca, claro. Né? A mãe trocínio, né? Tem uma galera que é o pai trocínio, no meu caso era a mãe trocínio. Porque tinha que te bancar aqui, né? Pois é, né? No caso meu específico, Florianópolis. Ela falou, poxa, filho, mas você vai pra praia, né? Eu concordo te ajudar com o estudo, putz, mas ir pra praia, né, cara? Você sair daqui já direto pra praia. Eu falei, bom, eu digo pra você que é pra ir lá só pra visitar, né? Porque como que eu vou chegar numa universidade federal com um diploma de uma faculdade privada do interior? Né? Eu vou concorrer com um aluno de USP, de Unicamp, de federal, com um diploma de faculdade, né? Mas aquilo me deu um estalo. Eu falei, poxa, se um doutor, diretor de uma empresa binacional... Acho que é uma das maiores empresas do Brasil, né? Só isso. E o cara olha para você e fala, vai que você tem cacife? Eu tive, digamos, um start. E um professor meu da graduação, ele tinha sido escolhido, ele tinha passado na seleção do mestrado na Federal de Santa Catarina. Esse professor falou, eu tô sabendo que você conversou lá com o diretor, você quer ir comigo para Santa Catarina? Eu tô indo para lá ter aula. Falei, você me dá uma carona? Ele falou, fechou, vamos embora. E fui para Santa Catarina. Quando eu cheguei na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu pude pude dar de frente com toda aquela estrutura de uma universidade, de uma cidade universitária, de pesquisas, eu me encantei. Claro. Eu falei, cara, nem que eu tenha que estudar igual um burro, eu vou ficar aqui. Porque aqui é o lugar que eu quero.
e fiz a minha seleção. Dr. Rodrigo, para minha surpresa, eu fui aprovado e fui escolhido. E aquilo me trouxe um ânimo, claro, um incentivo de vida, porque eu falava assim, nossa, cara, eu saí lá do interior com um inglesinho sofrido daquele de escolinha. The Dog Nhaque Nhaque My Pernation, né? Quase isso. Dog, nhaque, nhaque, my pernation, né? Isso. Então, eu tive a oportunidade de chegar até a universidade. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, agora eu vou fazer o meu melhor. Sim. Agora eu tenho que ser melhor. E digo para você, professor Rodrigo, se tem algo que eu posso falar de boca cheia e incentivar os outros, faça. Faça, porque se você se dedicar e der o seu, vem. Né? A lei da inércia, né? Ou a lei da ação e refração funciona totalmente. Se dedique, faça, estude, cumpra com os horários, seja pontual, faça o que é solicitado, que o resultado vem. É inevitável. Sabe que eu tava agora, na semana retrasada, acho, veio o pessoal de Umuarama lá na Uninter. Que é a Laís, que é minha orientanda. Você conhece a Laís também, né? Sim. Então, a minha Laís, colega. Isso, a Laís trouxe os alunos dela. E daí eu dei nem dá pra dizer que é uma palestra. Fiz um bate-papo com a moçada. E assim, o medo que eles têm de ir pra capital pra fazer um curso de mestrado é enorme. Eu falei, cara... Não, professor, aqui falaram desse jeito. Mas é que parece que você tem que ter algum contato. Eu falei, eu não tinha nenhum. Quando eu fiz meu mestrado, eu não tinha nenhum. Eu mandei um e-mail para uma professora que eu não sabia nem se era alta, se era baixa, se era velha ou se era nova. Eu não sabia quem era. Eu mandei um e-mail para ela me retornou um e-mail marcando uma conversa. Fui lá, ela falou, tudo bem, agora passe na prova que a gente vê. Estudei. Na verdade, eu pedi demissão do trabalho que eu tava para poder estudar. Uau. Fiquei 3 meses sem trabalhar para estudar, para passar no mestrado. Passei, cara. Não precisa conhecer alguém, não tem esse preconceito de porque é do interior. Não tem isso. Ou se tem, eu nunca vi, sinceramente. Na minha área, por exemplo, eu havia feito essas certificações profissionais. Na época, né, era muito pouco conhecido. Hoje já tem uma fama bem maior, né? Sim. Mas lá no finalzinho da década de 90 existia a preocupação do bug do milênio, né? O que ia acontecer com os computadores, né? 99 para 2000, o banco vai falir? E umas viagens também. Né? E aquilo foi extremamente significativo, porque quando eu cheguei na UFSC e que eu apresentei a minha documentação para a secretaria, a mulher da secretaria que leu meu documento, ela imediatamente virou a cabeça para o corredor e gritou: Dr. Westphalen, achei o teu candidato. Eu olhei, eita. Como achou eu? Eu? Pois é. Vindo de lá? Não, eles não estão preocupados quem somos nós. Não estão. Eles só querem saber tua capacidade, teu currículo, o que você fez. Então, também, ele falou, na minha época, não existia ainda a prova que nós temos hoje, que se chama pós-comp. Hoje você faz uma prova chamada pós-comp e com essa nota você pode ingressar em qualquer universidade para fazer que te aceite, uma coisa assim. Isso, para qualquer programa de estrito sensu. Não vale para lato, vale só para estrito, mas é uma prova de conhecimentos gerais feita por todas as universidades. Então, universidades, já sabem que quem passou ali tem condições. Isso. Independente de onde veio. Isso que é importante, né? Pois é. Se você veio da China ou de Cascavel... Tanto faz. Soube falar inglês, está valendo, né? E eu consegui ingressar. E aí eu fui morar em Florianópolis. Daí o teu mestrado era o quê? Ciências da computação. Legal. Todo da minha área. Sim. Então, eu tive a oportunidade de dar uma continuidade, né? Foi um contínuo, foi uma sequência daquilo que eu tinha na graduação na universidade e nos cursos que eu fiz paralelos, né? Por quê? Porque todos nós sabemos, enquanto professores, que o currículo que nós passamos para o nosso aluno é o mínimo necessário para o grande sucesso dele. Claro. Que se ele quiser algo, ele vai ter que, indivíduo, vai ter que ir sozinho caminhar. E eu consegui fazer essa caminhada e foi extremamente saborosa. Porque dali,
daquele mestrado que eu fiz em Ciências da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina me abriram inúmeras portas. Claro. Que portas que se abriram? A primeira delas, a porta exterior. O meu contato fora do Brasil. Durante a apresentação do meu mestrado, houve um evento da Sociedade Brasileira de Computação que, por minha sorte, e aí realmente é sorte de estar na hora certa, no lugar certo, também. é que aconteceu esse simpósio e convidaram para que eu apresentasse um pôster, um pedacinho da minha dissertação de mestrado no evento. E quando eu apresentei, eu falava sobre Information Anytime, Anywhere. Uhum. Informação a qualquer tempo, em qualquer lugar, hoje que nós temos nos nossos celulares no Cloud Computing. Isso. Que está aqui, inclusive, para fazer as perguntas para você. Exato. Informação a todo tempo, em qualquer lugar. Mas isso na década de 90 não existia. Nós tínhamos, no final da década de 90, o modem discado, né? Lembro bem. Dava aula de informática nessa época. Puxa, que delícia, né? Tem várias histórias sobre isso, mas o programa é sobre você. Ai. Mas outra hora a gente conversa disso, né? Porque é muito saudoso lembrar de como surgiu tudo. Então, eu tive a oportunidade de falar, olha, eu estou estudando aqui, dá sim para você ter um servidor dedicado e tudo tá lá e você conseguir acessar depois. Isso chamou a atenção de uma equipe de professores da União Europeia, mais especificamente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Que até fala a sua língua, veja. Mas eu era muito novo. Eu tinha 23 anos, eu era um piazinho e eu me morrei de medo. Me borrei de medo, eu falei, não é muito longe. É muito longe. Pois não satisfeito com isso, o meu então amigo, hoje meu amigo, orientador, veio para o Brasil e foi conhecer a tal da Cascavel. Ele falou, o que tem de tão especial nessa tua terra que você não quer ir embora? E aí eu falei, bom, não é a terra, né? Sou eu que não tenho coragem. E aí eu iniciei então um projeto de estudo para um doutorado. Isso eu estou falando para você lá de 2003, há 20 anos atrás. Era muito pouco. Eu era muito amador. Sim. Pouco experiente. Claro. Então eu fiz um projeto, iniciei, mas eu era muito novo. Eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, casar. Claro. Eu casei, tenho uma filha linda, hoje com idade universitária, né? Enfim. E aí eu falei, eu vou fazer esse doutorado. Mas não é agora. Eu não estou preparado. Justo. E é importante a gente entender que nós somos seres limitados, né? E que talvez aquele não seja o momento. Não é que não é para você, só não é o momento. Preparação. E aí vida, né? Preparação de vida. De vida. Preparação de vida. Porque não é o acadêmico, às vezes o acadêmico solapa a vida e parece que é maior, e não é. Não. Às vezes você pega uns alunos de mestrado, doutorado muito novos, que você vê, cara, mas isso aqui não vai funcionar. Não, mas é que muito... Faltou um pouco do chão para pisar, né? Falta um pouco do chão. E então, aquilo me trouxe uma experiência porque esse meu orientador, ele falou assim para mim, André, antes de dar um não definitivo, venha comigo, vamos lá para Portugal. E eu fui. Isso aconteceu em 2004. Eu fui e fiz uma prova de seleção para ter, honestamente te falando, né? Para ter uma ideia de quanto seria a minha pontuação perante os melhores, para ter ideia de quanto eu precisava melhorar para um dia chegar lá. Pois eu fui aceito. Eu fiz uma prova onde eu respondi as questões que foram pedidas e o meu score foi suficiente para ingressar no doutorado. Fiquei em Portugal alguns dias. Mas logo em seguida, eu e então a minha esposa, na época eu era casado, ela falou assim, será que nós, com essa idade que a gente está, com tudo que a gente tem para viver agora? Falei, é verdade. Vamos retornar. E quando eu retornei para o Brasil, que eu retornei para Cascavel, a minha cidade natal, onde eu casei, etc., eu comecei a visualizar o outro lado da moeda. Porque com o mestrado em mãos, você se torna atraente para o mercado. Isso, principalmente na informática, né? Para o mercado, eu não estou falando para a academia. Eu estou falando para o mercado. Porque, assim, as grandes empresas como o sistema bancário,
como empresas Empresa de telefonia. de telefonia e de comunicação começaram a me escrever e-mails, né? Não tínhamos redes sociais, né? Tava começando o tal do Orkut, mas era muito incipiente. E aí começou assim: olá, professor André, parabéns. Quer continuar conosco? Quer vir conosco? Quer trabalhar? Eu falei, poxa, eu não preciso procurar emprego e o emprego está sendo oferecido? Quanto que eles querem me pagar? Que interessante essa jogada. Give me your money. Sim, perfeito. E aí eu comecei, então, eu ingressei na vida acadêmica, mas na vida acadêmica de professor. Primeira coisa que eu descobri, que o mestrado não te forma professor. Ah, não. Né? Assim, o mestrado me deu inúmeras experiências. A menos, claro, que você faça um mestrado específico de docência, né? Exato. Não dá pra dizer o mestrado de tecnologia que não te faz professor, né? Exato. Não no meu caso, né? Ciência da computação, né? E aí eu percebi, número 1, que eu precisava me tornar professor. Que eu precisava aprender a lecionar. E aí, claro, fiz uma pós-graduação lato sensu, onde eu fui aprender a lecionar. Didática do ensino superior. Didática e metodologia do ensino superior. E ali foi legal, porque eu aprendi a fazer uso real daquilo que eu fazia na minha vida cotidiana. A minha vida cotidiana sempre foi um roteiro. Eu tenho tal hora a fazer tal coisa, e leciono de tal hora até tal hora. Daí você começou a trabalhar no mercado e de noite você dava aula. Perfeito. Durante o dia eu estava nas minhas atividades laborais, entre aspas, né? Porque a docência é uma atividade laboral extremamente prazerosa, mas durante o dia eu tinha funções de técnico, né, em informática. Eu era um CTO, Chief Technology Officer. Que lindo, né? Quer dizer que você mandava o pessoal fazer as coisas. E você acredita que não, professor Rodrigo? Era uma época tão fraca de mão de obra... Verdade. Que você recebia como um CTO, como um diretor, mas você não tinha equipe para mandar. Cara, sabe que nessa época, em 2005, eu comecei a dar aula numa universidade e a universidade era muito forte em informática, né? E todo semestre vinham 4 ou 5 empresas gigantescas. Bancos, empresas de telefonia, empresas de maquinaria, indústrias, para pegar alunos. Para buscar os melhores. Em 2005, eu me lembro que os caras pediam pro cara... O cara tinha que saber... Acho que era Delphi na época. Isso, Delphi. Tinha que saber Delphi, tinha que saber lógica de programação, tinha que saber um pouquinho de DBA e banco de dados. Em 2006, se ele soubesse Delphi, tava bom. Em 2008, eu lembro que veio o cara da empresa e falou: se respirar, tá bom. Olha, a gente tá precisando tanto de mão de obra que a gente ensina tudo. Tudo lá dentro. A gente só precisa que vocês me apresentem quem são os mais espertos, que a gente vai pegar 10 e vamos ensinar pra ele lá. Porque não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. É verdade. E eu lembro muito bem, assim, sabe, de cuidar dos sistemas que eu era contratado para cuidar, mas cuidar de mão na massa. De ir lá remover vírus, de ter que reconfigurar servidor. Fazer os selects do banco de dados. Fazer os selects. Uia, esse é um perigo. Cara, esse é um perigo, né? Eu me lembro que já fiz algumas besteiras. Ainda bem que sempre na sala de aula, nunca profissionalmente. Se você der um update sem dar o erro, você pode apagar teu banco de dados inteiro. Mas... Talvez eu tenha feito isso algumas vezes. Então, mas era na sala. Tá tudo isso, bem. Né? Enfim. E aí eu trabalhava com isso, mão na massa mesmo, sim, por mais que tinha um título de chefe, era trabalhar. E quando eu chegava para lecionar, as disciplinas que eu cuidava eram disciplinas muito próximas ao meu trabalho do cotidiano. Então era muito fácil para mim explicar, né? Porque, assim, metade dos alunos da sala eram funcionários de alguma empresa que eu trabalhava. Claro. E a outra metade eram os que queriam ser funcionários dessa empresa. Então, passava-se a didática, o que tinha no livro, e imediatamente falava, mas na tua realidade é assim. Ó. Então foi muito saboroso essa trilha. Mas a vida segue, é um storytelling. Claro. E aí apareceram inúmeras oportunidades, entre elas apareceu um concurso público de um órgão
chamado Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira. Opa, famoso INEP. Famoso INEP. É aquele que faz o Enem, Isso. e o ENAD. E as avaliações institucionais e de cursos. É. E naquele momento da minha vida, eu estou falando para vocês de 2008, existia então um concurso público nacional, com provas de títulos. Era necessário você ser um professor estrito sensu e atuar no ensino. Sim. Como pré-requisito básico para essa seleção. E eu passei. Mas você podia atuar? Podia, porque eu era professor, né? Como eu era professor... Você tinha que ter um título de estricto sensu, não professor do estricto sensu. Não. Você tinha que ter um título de estrito sensu, no caso eu tinha o mestrado, e você tinha que obrigatoriamente atuar no ensino. Sim. Você não podia ser, por exemplo, secretário. Você Claro. tinha que ser professor em sala de aula. Uhum. E aí houve essa seleção, eu passei na prova, fui para Brasília e a vida seguiu maravilhosamente bem. Até que surgiu o Daniel. Daniel é o nome do meu filho, o meu segundo filho. Ele hoje já tem 9 anos, vai fazer 9 anos. E eu tive, então, a situação, a encruzilhada de vida, né? E agora? Eu tenho um filho para criar. Sim. Eu vou trazer essa criança para o árido, para o seco, e criar em Brasília? E eu vou te dizer que eu fui criado lá, fiquei dos 3 aos 10 lá, e eu sofri, cara. Assim, meus pais acho que sofreram mais do que eu. Mas a cada 15 dias eu tava no médico por bronquite, porque lá é judia. É muito seco, né? Judia. E eu imaginei, então, eu pensei, cara, por que não a capital do Paraná? Por que não a capital do meu estado? Claro. Eu tenho uma irmã que mora aqui já há muitos anos e tinha alguns familiares aqui. Eu falei, cara, eu tenho para onde correr. Sim. Se der errado, eu sei para quem gritar. E vamos lá. E, claro, com a grata surpresa de chegar aqui na capital e ser reconhecido. Então, eu tive a honra, o privilégio de ser contactado pelo senhor Benhur Gaio. Sim. O nosso famoso magnífico reitor. reitor. E o Benhur Gaio falou assim, cara, venha. E eu falei, mas ele falou, não tem mais, pode vir. Então, essa acolhida, esse braço acolhedor, venha, é o que faz a diferença. Claro. Dá um suporte, né? Nossa. Que ano que foi que você veio pra cá? 2014, meu filho nasceu dia 8 de fevereiro de 2015. No dia 5 de fevereiro de 2015, eu fui contratado pela Uninter. Nossa, a gente foi contratado junto. Porque eu também, 5 de fevereiro de 2015. Na 13 de maio. Isso. Acho que foi o mesmo dia que eles contrataram todo mundo. Acho que foi isso. Tá na minha carteira de trabalho. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro de 2015. É isso mesmo. Mesma data. Olha só que beleza. Que coisa boa, né? Como nós temos coisas boas para partilhar nesse espaço, né? E aí eu vim para Curitiba. Seguindo a vida, 2017, eu tive a oportunidade de ter a abertura da Uninter de falar assim, se você realmente quer dar sequência na tua pesquisa, nós estamos aqui para lhe auxiliar. Mas a Uninter não tinha o doutorado. É verdade. E eu pensei comigo, puxa vida, os caras me acolheram tão bem, eu tô tão bem aqui, eu vou ter que sair para fazer doutorado. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu tinha a ideia, e nós vamos chegar no óculos, eu tinha a ideia de desenvolver alguma tecnologia, ou pelo menos desenvolver uma pesquisa. Uma patente, né? Uma coisa, uma ideia. Uma ideia. Um projeto que permitisse que as pessoas tivessem uma liberdade de ter um assistente pessoal que lhe traria a informação, mas sem a necessidade dele puxar um telefone na frente, ou abrir um computador. Ou pedir só um minutinho que eu vou digitar o que você falou para pedir para traduzir. Eu imaginava uma lente de contato. Uma lente de contato que tivesse essa integração com algum dispositivo inteligente, no caso um smartphone, por exemplo, e que trouxesse essa informação. Em 2017, eu fui para a cidade de Zurique, na Suíça, onde aconteceu um evento chamado Congresso Internacional,
que falava sobre tecnologias. Tecnologias assistivas. Eu falei, cara, é esse mesmo. E o título dessa conferência era Where the Pioneers Meeting. É onde os pioneiros se encontram. Eu falei, caraca, velho. Será que o meu trabalho é pioneiro? Pois foi. Era pioneiro. E então, em 2017, eu conheci os grandes nomes da pesquisa, hoje nós chamamos de Big Techs, mas na época não tinha esse adjetivo. Eu conheci os grandes pesquisadores do Google, da IBM, da Microsoft, da Sony, da empresa a qual eu também me certifiquei, chamada Amazon. Claro. Falava, Amazon? Mas Amazon não é entregador de mercadoria, né? A AWS, né? Amazon, entregador de mercadoria, né? E não, né? Não. A Amazon Web Services. Eu não sei qual é a porcentagem do AWS, que é a Amazon Web Service, mas assim, uma coisa tipo 80% do faturamento da empresa é com internet, não é na venda de livros e produtos. Não, e aquilo que a gente assiste no cinema existe. É Sim. verdade. É real. Eles têm containers, eles têm estações com os grandes servidores que estão no Alasca. E aí eu fui perguntar, né, ingênuo, como todo aluno, né, que está pesquisando, eu fui perguntar. Pergunta honesta. Por que ir tão longe? Por que ir para o Alasca? E aí a resposta foi sensacional, porque ela foi simples. Porque nosso maior problema na computação é o superaquecimento. Isso. Então você vai para o frio, vai estar tudo geladinho. Então você não gasta com ar-condicionado. Você deixa o computador trabalhar no gelo. Isso. É só você não esquentar a sala. Perfeito. Então trabalha no gelo. Eles estão lá em cima no Alasca, no meio do Polo Norte, num lugar que pouquíssimos humanos chegam. Então eles estão super seguros quanto a isso. Também tem isso, né? E estão principalmente matando o problema deles, que era o superaquecimento. E sem gerar mais gasto, né? Ah, sim. Porque aquela estação, vamos dizer que ela ficasse em Manhattan. Ui! Ia ser igual, mas o cara ia ter que gastar uma fortuna pra congelar. E Manhattan é frio, mas mesmo assim... Pois não... né? Nova York, né? Você tá no lugar mais caro dos Estados Unidos, né? Então... E lá não, né? E lá não. Quanto custa uma terra lá no... Sabe? No topo do Alasca, ninguém quer. Quem que vai querer ir pra aquele frio? Pois é. Então, ali naquele instante eu falei, cara, como a pesquisa é importante. Sim, sim. Como nós estamos crus, que nós estamos entendendo, eu chamo para mim, né? Como eu pude entender o valor da palavra Where Pioneers Meeting? Porque eu imaginei assim, pioneiros do quê? Disso que nós estamos usando hoje. Romper a fronteira, né? O pioneiro é quem rompe a fronteira. E aí, 2018, com o projeto pronto, eu chamei o meu amigo, que se formou comigo, na mesma Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de mestrado, só que o meu mestrado era Ciência da Computação. Eu estudava no CC, Ciência da Computação. E ele estudava no CI, que era Ciência da Informação. Ele, Luciano Frontino de Medeiros. Que já passou por esta mesa aqui. Por esse púlpito. Ele, professor Luciano, era então também aluno do mestrado na Federal de Santa Catarina. Com o professor Neri. Com o professor Neri Cardoso, cientista de ponta, né? Pessoa fantástica. E que ele, professor Luciano, estava aqui em Curitiba, na Uninter. E mais, além de estar aqui na Uninter, ele havia concluído o seu pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Madrid. E aí eu falei assim, é essa pessoa que eu vou procurar. Meu amigo, imagine. Claro. Professor Luciano, eu tenho uma proposta e eu quero fazer doutorado, mas eu preciso de uma carta de recomendação. E aí ele me questionou, ele falou, no que é esse teu doutorado antes de te dar uma carta? E eu mostrei o meu projeto. Confesso para você que foi um momento tortuoso da minha vida, professor Rodrigo. Porque passou 2018 inteirinho e nada dele me responder. 2019, a instituição a qual eu tinha inscrito falou, nós queremos você.
Nós estamos te esperando. E era aqui no Brasil ou fora? É aqui em Curitiba. Ah, tá. E aí essa instituição de 3 letras, PUC Paraná, falou, E aí? cara, você tem que vir, bicho. Nós estamos esperando você. Eu falei, mas eu tô empregado. Nós empregamos você também. Eu falei, opa. Olha, mas além de eu estar empregado, eu preciso, né, de um a mais, porque a vida na capital, cara, sim, nós temos bolsa. Eu falei, ai. E agora é o seguinte, você tem que vir e 2019 é a tua data. Termina aí o que você tem para fazer e 2019 você vem para cá. Confesso que foi um período que demorou bastante para passar. E não passava. Aquela tensão, você vai dormir pensando assim, putz, e agora? Será que eu vou perder essa chance? Nossa. Até que meu telefone tocou. 2019. Metade do ano já. Pra lá de agosto. Lembro bem desse momento. E o professor Luciano... E o professor Luciano é uma pessoa extremamente ocupada, com uma agenda terrível, né? E de repente eu olho meu celular, Luciano, eu falei, nossa, atendi na hora. Aí ele fez a seguinte pergunta, você está no seu gabinete no Garcês? Eu falei, tô. Então pera aí que eu tô indo aí tomar café com você. Eu falei, fechou, deixa eu fazer um café pro cara, né? No que nós começamos a conversar, ele olhou pra mim e falou, pois é, sabe a tua carta? Eu falei, sei. Ele falou, não vou te dar a carta. Como assim, meu amigo? Sei. Que se formou, cara, na mesma faculdade que eu, que trabalhamos juntos. Não vou te dar a carta. Mas não, Luciano, pelo amor de Deus, cara, é a minha sequência. Ele falou, não vou te dar a carta. Aí quando eu já tinha perdido tudo, o pé, mão, não tinha mais onde pisar. Quando não existe mais nada, assim, só fica um buraco. Ficou um buraco, falei... Você pode pelo menos dizer por quê? Ele falou, finalmente você perguntou, né? Eu falei, por quê, Luciano? Ele falou, porque você vai ser nosso aluno aqui no doutorado. Eu lembro o dia que a gente passou no doutorado, cara, foi uma vitória que você não faz ideia. Você não faz ideia, porque a gente lotou, bicho. Nós éramos a gente foi a primeira faculdade com maior pontuação de todas do Brasil. Uau! Sendo o dobro do segundo colocado. A gente tinha o dobro de pontuação do que o segundo colocado. Uau! Não tinha o que fazer. Isso nós estamos falando da CAPES, né? Claro. Da CAPES, é. A pontuação de publicação e inserção social, toda essa coisa aí. Cara, a gente era o dobro do segundo colocado. E aí foi demais, cara, porque daí o Luciano falou, ó... Então venha. Venha, mas venha entendendo que você vai ter que fazer muito bem feito. Muito bem feito porque é a primeira turma, mas não por essa responsabilidade. Pela responsabilidade de você assumir uma pesquisa de ponta e você entender que você vai ter que trilhar esse caminho inteirinho de novo. E eu te digo... E na educação, né? É um pouco diferente. A pegada Eu lembro que você sofreu um pouco com o esquema da educação em si. Sim, o ensino. É diferente. Eu sofri um monte também. Quando eu comecei a dar aula no doutorado, no mestrado na época, né? Em educação, porque eu venho da história, eu também tomei umas bordoadas ali que eu falei, opa, não, mas isso aqui não é assim. Na educação é. Na educação é. Não, mas isso aqui não é assim. Na educação é. E daí você tem que se adequar à área que você está lidando. É difícil. E eu digo assim que, por bem ou por mal, o estar presente fez a diferença. Porque ali nós, então, iniciamos todo um processo, eu tive provas, eu tive entrevistas, eu tive seleção. Sim. Não foi não teve nada perto de fácil. Nada perto de fácil. Mas eu lembro que eu me dediquei, sabe, professor Rodrigo? Eu me dediquei àquela proposta. Porque quando eu mostrei o meu projeto de pesquisa para o Luciano anteriormente, eu já vim com um projeto sólido, com um projeto que tinha realmente início, meio e fim, que tinha objetivo, que tinha uma research question, que tinha, claro, inicial. Sim, mas comecinho. Tá começando o projeto mesmo. Né? Mas tinha um objeto, tinha um norte, um alvo a ser atingido. E aí o professor Luciano falou para mim com muita seriedade. Ele falou assim, André, entenda, cara, que agora é contigo.
O máximo que eu vou poder fazer para você é falar cuidado que aí você cai. Isso. Mas você vai ter que andar. E aí eu pude perceber a grandiosidade da pesquisa, a grandiosidade que a educação tem no mundo contemporâneo que vivemos. E, claro, né? Nós precisamos chegar no óculos, né? Temos ainda 5 minutos. Então nós precisamos chegar no óculos. Porque eu falei para o professor Luciano, o meu objeto de estudo é algo que até parece ficção. E que não tem no Brasil. E eu vou ter que separar o que é ficção científica, o que é cinema, o que é mentira, o que é arte. Não vamos chamar de mentira. O que é arte do que é filosofia. Claro. O que é arte do que realmente existe e tem como comprovar e tem como ser reproduzido depois, né? E aí eu falei, professor Luciano, nós estamos num lugar que não tem isso. Ele falou, bem-vindo. Essa é a pesquisa. Essa é a pesquisa. Se já tivesse, você não seria aprovado. Isso. Porque a pesquisa de doutorado tem que ser inédita. Isso é um padrão no Brasil, né? Toda pesquisa de doutorado tem que ser inédita. Eu acredito que seja mundial, né? Acho que sim. Eu não também posso afirmar também que é mundial, não, mas eu acredito que seja mundial, também né? acho. Se fosse algo que não é novo, no máximo seria uma dissertação de mestrado com uma Isso. review. No Isso. caso, é algo novo. Ele falou assim, então se prepare. Eu falei, mas se preparar mais? Ele falou, começa fazendo as cadeiras de educação. Isso mesmo. E aí eu tive a grata e honesta, sincera oportunidade de ser teu aluno. Mas eu nem sou da educação, né? Pois é, mas quando nós tivemos aula de educomunicação, eu pude saber assim, uau! Então para ser música tem que ter ritmo, melodia e harmonia. Opa! Música não é música. Música é o conjunto de elementos. Opa! Trilha sonora influi no que o teu espectador, no que o teu assistente tá sentindo. Eu falei, opa! E numa viagem para Cascavel durante a pandemia, porque isso tudo que eu tô falando ainda tem a pandemia no meio, né? Pois é, ficou tudo mais fácil, né? No meio a pandemia, né? No meio uma pandemia. Porque a tua turma era presencial. Você teve uma aula. Uma aula presencial. Vocês tiveram uma aula ou não? Uma aula presencial. O resto? 100% online. Pois é. E aí, naquela aula, naquela ocasião, que eu vi a grandiosidade da pesquisa na minha frente, eu falei, caraca, velho. É aí que eu vou entrar. E numa dessas viagens, durante a pandemia, eu fui visitar a minha mãe em Cascavel. E durante a viagem, eu acredito que o universo conspira a favor. Eu não sei nem te dizer por quê. Mas eu liguei o som do carro. Liguei o som do carro, estava viajando sozinho, né? E procurei alguma rádio e sintonizou alguma coisa e eu fui na estrada. De repente, eu estava analisando a música que estava no fundo e percebendo que aquela música, que era um rock and roll, me dava gás para continuar na viagem. E que, de repente, quando veio uma música lenta, eu fiquei com vontade de parar o carro. Para fazer um lanche. Eu falei, caraca, velho. E você não se perde. Né? Isso é muito louco. Isso é muito bom. Não presta atenção nisso, isso está acontecendo com você o dia inteiro. E é muito bom. Porque daí eu falei assim, gente, a aula, o que o doutorado traz é o complemento daquele teu projeto de pesquisa. Isso. Então, gente, educação e tecnologia. É entender como os artefatos tecnológicos, também chamados de dispositivos, ok? Podem auxiliar o ser humano como um todo, qualquer um, dentro do seu progresso de ensino e aprendizagem. E daí o que você foi fazer na Universidade da Califórnia? E aí chega o óculos. Porque a gente tem 3 minutos. E aí, durante esse fim de doutorado, chega a hora da tese. Sim. Chega a hora da tese, o meu orientador falou, sinto muito, mas o que você tem aqui já não era. Funciona. Eu falei, mas Luciano, você sabe que eu fiz? Ele falou, sei. E todos os outros professores que estão aqui também sabem. Mas não somos nós que temos que saber. É a ciência. Você tem que escrever aquilo que você está aqui.
é uma coisa. Agora você tem que escrever. E eu escrevi usando o padrão aluno. Meu amigo, que delícia que foi aquilo. Sabe por quê? Porque você levar a correção significa você entender que o seu caminho tá errado. Ou não tá tão certo, né? Errado é um termo muito forte. Errado é muito forte. Mas que pelo menos o teu caminho não tava do melhor. Isso. Você tinha que fazer um caminho melhor. E aí eu falei assim, mas dentro do que eu tenho, é isso. Ele falou, então você tem que melhorar. E aonde que eu vou melhorar? Ele falou assim, número 1, a primeira coisa que você deve fazer é você retomar a tua pesquisa. Mas e o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, aqui você está estudando, você não está pesquisando. Aí me serviu. Isso doeu, hein? Mas serviu. Claro. Porque as aulas que eu fazia, elas me auxiliavam, me davam o suporte, me davam o... Mas não fazia a pesquisa. Mas não fazia a minha pesquisa. Claro. A pesquisa sou eu que tenho que fazer. E aí aquilo me clareou. Aí eu comecei a fazer e falei, Luciano, mas a gente chegou no lugar que eu queria. Chegamos nos dispositivos. Ele falou, então, agora fala sobre dispositivo. Eu falei, mas não tem. Ele falou, então vai atrás. Descubra onde tem. A primeira foi para Portugal. Então, no final do 2º ano de doutorado, eu fui, durante o período de 1 mês, fazer um estágio no Instituto Politécnico do Porto, lá em Portugal, na Europa. Sim. E o meu professor, então, que era o mesmo orientador lá de 2004, falou, agora você chegou ao ponto crucial. Agora você precisa entrar nessa outra pesquisa aqui, que é a pesquisa de quem realmente está fazendo os dispositivos inteligentes. Daí que você foi para... Aí ele me deu o caminho, eu me inscrevi nesse grupo de pesquisas. Esse grupo de pesquisas, eles então me mostraram as pesquisas em andamento e o que tinha de trabalho futuro. Encontrei o trabalho que eu queria dos dispositivos inteligentes, esse óculos especificamente, também chamado por alguns de óculos do Tony Stark, o óculos do Homem de Ferro. Mas não é tanto assim, ele é bem limitado ainda, como você já teve a oportunidade de ver. Mas já é um dispositivo capaz. Já tá aí. Isso. Você não está pensando para agora, você está pensando daqui a 10 anos, né? E ele está aqui. E ele tem 2 câmeras na frente... O que ele faz? A gente tem 1 minuto, cara. Esse óculos, ele tem câmeras que fazem imagens, capturam fotos, vídeos, etc. Ele tem áudio. E esse fato de ter vídeo e áudio, ele serve para fazer a interface entre ele, óculos, e o seu dispositivo inteligente. Então, aquilo que a gente escuta falar de chat GPT, a gente escuta falar de nova inteligência artificial, ela existe faz tempo. Mas ele te dá a oportunidade de você ter uma nova interação, de você interagir de forma diferente. Como? Falando, livre das mãos. Falando, hey, Facebook. E o teu óculos responde pela caixa de som. Ok, what do you want? O que você quer? Ah, eu quero que você tire uma foto do Rodrigo. Ele tira. And now? Ah, publica essa foto. Aonde? No Instagram. No Instagram. No WhatsApp. No WhatsApp. Quem? No Facebook. Manda para minha mãe. Manda para o meu tio. Manda de volta para o Rodrigo. Tira a foto. O que é esse dispositivo? O que é esse negócio branco que tem ali? E ele traduz também? Se você bater o olho numa coisa em inglês, ele traduz? Um pouquinho mais difícil, mas sim. Mais fácil. Você olha para o objeto em questão, ou para a placa de sinalização, ou para o menu do restaurante. Você take a picture, você pede para que ele faça uma foto. Feita a foto, você pede para ele o que é essa foto. Daí ele traduz. Daí ele vai te dizer, ele vai pesquisar nas bases de dados do próprio Facebook e vai te dizer, isso é um vaso de flor, isso é um macarrão com um molho vermelho, isso é uma carne de porco mal passada ou qualquer outra coisa que tiver ali. E aonde eles estavam? Eles estavam na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eu precisei de um aval do meu orientador, no caso, o professor Luciano, que falou, sim, vai lá. Aí eu olhei e falei, poxa, Luciano, até Florianópolis e Curitiba eu dei conta. Ir para Portugal, que fala português, eu dei conta. Mas ir para Califórnia, no core do Vale do Silício, aonde estão todos? Ele falou, ué, não é o que você quer? Eu falei, Ele falou, então, meu amigo,
É só agora. Com você. E aí, aqueles 10 anos de inglês, a gente percebe que valeram muito pouco, que a gente tem, sim, que dar o valor para conhecer outra língua, mas que valeu muito pouco. E o que valeu mais? A experiência tecnológica. Claro. Você chegar num país, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, mas você chegar a um país em que a educação, aqui o nosso programa, educação e tecnologias. A educação, o povo vem de berço sendo educado e instruído de forma correta para usar da melhor forma esses assistentes pessoais que estão chegando para a gente agora. Muito bom, cara, muito bom. Infelizmente a gente tem que acabar, bicho. Podia ficar aqui falando umas 2 horas, ou 3, ou talvez um pouco mais, mas a gente tem que acabar porque já deu tempo, estourou o tempo, na verdade, Ui, né? Que medo. Mas então queria agradecer, André, valeu mesmo, obrigado por ter vindo aqui. Eu vou te chamar de novo ano que vem, né? Pelo menos uma vez por ano. Aí a gente, quando você terminar o doutorado, você volta Perfeito. aqui de novo, falar como é que foi e tal, porque daí você vai ter mais uma pesquisa. Assim, tem que trazer ele já encadernado, bonitinho, para poder mostrar para a câmera. Pra gente fazer todo aquele charme, né? Mas assim, professor Rodrigo, eu agradeço demais a oportunidade que você me concedeu aqui de abrir o teu microfone para a gente conversar, mas também para a Uninter. Para a Uninter que tem esse propósito maior de investir na educação. Sim, sim. E na tecnologia. E na tecnologia. Isso que eu ia falar. Porque a educação, por si só, ela já está sendo muito combatida. Ela já tem um combate muito grande para vencer. E se a gente aliar a tecnologia à educação, a gente consegue promover esse nosso povo que está aqui afoito à espera dessa oportunidade. Muito bom. Então, pessoal, a gente volta semana que vem com mais alguma pessoa bacana, divertida e interessante para discutir sobre educação e tecnologia. Até mais. Valeu, obrigado.